Olá, pessoal, eu sou a Jordana e, juntamente com o tutor Paulo, estamos ministrando o minicurso de Lógica Proposicional que está sendo ofertado pelo Programa de Educação Tutorial, PET, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso. Vamos dar agora início à segunda aula do módulo 2. Lembrando que o objetivo desse módulo 2 é apresentar os conectivos lógicos e suas aplicações em problemas de lógica proposicional. Nessa aula, vamos falar de negação de uma proposição. Para representar uma negação de uma proposição, usa-se dois símbolos, porém, estaremos aí adotando o símbolo que é o til. A negação ela é representada por uma cantoneira, que é este símbolo aqui, ou o sinalzinho do til. Como foi dito, né? A gente vai estar usando o til para este módulo 2. Mas se em algum outro ambiente você vê uma cantoneira, isso também significa que está se tratando de uma negação. Exemplo de negação. João, a gente tem aqui a proposição. João é médico. A negativa disso, a negação dessa proposição é João não é médico. Outro exemplo, Maria é estudante. Sua negativa, Maria não é estudante. Então, prestando atenção agora na tabela verdade de uma negação, a gente tem aqui a proposição P e atribuímos valores lógicos para ela, verdadeiro e falso. Aqui a gente já tem o til P, que significa não P, ou seja, vamos fazer a negação de P. A negação funciona da seguinte maneira. Se aqui na minha primeira coluna eu tenho verdadeiro, a negação vai ser falso. Se aqui na minha segunda linha da proposição P eu tenho valor lógico falso, então a negação vai ser verdadeira. Nesse segundo caso aqui, temos a negação de uma proposição conjuntiva. Conjuntiva vem de conjunção, que é E, representada por esse símbolo aqui, que é o acento circunflexo. Temos aqui a proposição, né? João é médico e Pedro é dentista, aqui como exemplo. Vamos fazer a negação dessa proposição. Como ficaria? Primeiro, a gente temos que saber que aqui temos uma proposição, aqui temos outra. E o nosso E está fazendo o papel do nosso conectivo, que é a conjunção. Então, a gente vai negar, em primeiro lugar, essa primeira proposição, que é João é médico, que vai ficar como? João não é médico. Agora, a gente vai negar a segunda parte, que é Pedro é dentista. Então, fazendo a sua negação, fica Pedro não é dentista. Em terceiro lugar, a gente vai trocar o E, que é esse conectivo que a gente tem aqui, a gente vai trocar o E por OU. Então, a nossa negação vai ficar João não é médico ou Pedro não é dentista. Temos aqui a tabela verdade daquela negação, onde tínhamos duas proposições, P e Q. Neste primeiro caso, a gente tem um parêntese com P. Esse símbolo aqui é da conjunção, então E, P e Q, a negação disso tudo. Já nesse daqui, a gente não tem uma conjunção, mas sim uma disjunção devido ao símbolo ser um V minúsculo, né? Nesse caso, a gente tem a negação de P, que se lê como não P. Como é uma disjunção, é ou. Negação de Q, que se lê não Q. Então, a gente tem aí uma observação, que para negar P e Q, negaremos P, negaremos Q, e depois a gente troca o E, que é o conectivo E da conjunção, pelo conectivo OU, da disjunção. Então, lembrando aí como que é a tabela verdade de uma conjunção, que você só vai obter como resultado na última coluna da tabela verdade valores lógicos verdadeiros se as duas proposições tiverem valor lógico verdadeiro.
Se tiver valor lógico diferente ou as duas forem falsas, você vai obter falso, como a gente já viu na aula passada. Agora, vamos falar da negação de uma proposição disjuntiva. Como que faz a negação da disjunção? Primeiro, a gente precisa negar a primeira parte, que fica não P. Segundo, negaremos a segunda parte, que é não que. E em terceiro, a gente troca o ou por e. Lembrando lá que a negação da conjunção, a gente trocava o e por ou. Da disjunção, a gente troca o ou por e. Então, vamos ver o exemplo. Temos a proposição. Não é verdade que Pedro é dentista ou Paulo é engenheiro. Como que a gente pode fazer essa negação? Primeiro, vamos negar a primeira parte. Qual é a primeira parte? Essa daqui. E a segunda parte? Essa daqui. Correto? Então, negando a primeira proposição, Pedro não é dentista. Negando a segunda parte, que é a segunda proposição, Paulo não é engenheiro. Em terceiro lugar, vamos trocar o ou, que é o nosso conectivo da disjunção, vamos trocar ou por e. Então, como que vai ficar? Pedro não é dentista e Paulo não é engenheiro. Temos agora aqui a tabela verdade da negação. Então, nesse primeiro momento, eu tenho a proposição que eu quero negar e aqui eu já tenho o resultado. Como que eu faço para negar? Primeiro, a gente nega o P, depois nega que, e a gente troca o E, que é esse sinal aqui da conjunção, perdão, a gente troca o ou, que é esse sinal da disjunção, a gente troca por E, que é esse sinal aqui da conjunção. Agora, negação de uma proposição condicional. Primeiro, o que a gente deve fazer? A gente mantém-se a primeira parte, depois troca-se o conectivo por e, que é a conjunção, e terceiro, nega-se a segunda parte. Então, vamos para o exemplo. Temos aqui, se chover, então levarei o guarda-chuva. Nessa parte aqui, temos a primeira e a segunda parte. Vamos agora fazer a negação dessa proposição. Primeiro, a gente mantém a primeira parte, que é o quê? Chove. Segundo, troca a condicional, que é o então, é o conectivo que estamos usando. A gente troca o então por e, que é a conjunção. Em terceiro lugar, a gente vai negar a segunda parte. Qual é a segunda parte? Levarei o guarda-chuva? Como que fica essa negação? Eu não levo o guarda-chuva. Então, a negação daquela proposição é chove e eu não levo o guarda-chuva. Fazendo a tabela verdade, a gente tem as proposições, atribuímos valores lógicos, fizemos a condicional delas e agora, nessa última coluna, temos a sua negação. Então, a negação é simplesmente trocar o valor lógico. O que é verdadeiro passa a ser falso e o que é falso passa a ser verdadeiro. Então, primeiro, a gente troca pela proposição composta, que é P, E, não que é equivalente a não, P, condicional, que. Indo agora para a negação de uma proposição bicondicional, o que a gente deve fazer? A gente tem aqui a tabela verdade com duas proposições, P e Q, atribuímos valores lógicos. Aqui a gente tem P bicondicional com Q, que a gente viu na aula passada. E agora a gente quer a negação de P bicondicional com Q. O que a gente pode reparar? Bem aqui nessa terceira coluna, eu tenho esses valores lógicos aqui. Na minha negação, eu vou fazer o quê? Eu vou negar, então, o que é verdadeiro passa a ser falso. Foi o que aconteceu aqui. O que é falso fica verdadeiro e o que é verdadeiro fica falso. A gente tem uma observação. Para negar a bicondicional, primeiro caso,
troca-se por uma disjunção exclusiva ou veja as tabelas verdade, prepare-as e compare-as. Elas são equivalentes. Segundo caso, quando a gente tem essa sentença aqui, ó, pois essa proposição composta é equivalente a essa sentença aqui. Então, fazer a negação dessa sentença é chegar nesse resultado aqui. Temos aqui uma tabela com um resumo de tudo o que foi dito. Então, nessa primeira coluna temos os conectivos, nessa segunda coluna temos a estrutura lógica, na terceira é verdade quando e na última é falso quando. Essa tabela é para facilitar o estudo, o aprendizado e a memorização desses conceitos. Agora, a gente tem a tabela das negativas das proposições compostas. Temos aqui a negação da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional. Aqui, pessoal, onde está esse quadradinho, é para ter o sinal da bicondicional. Como que é esse sinal? É aquela setinha apontada para os dois lados, que é o se e somente se, né? Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso e-mail para contato. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode estar entrando em contato que estaremos respondendo as suas dúvidas. Até mais, até o próximo módulo 3. Aguardo vocês. Bons estudos!